paz do Senhor, povo de Deus, por aqui o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical da editora Betel Dominical, que nesse terceiro trimestre de 2023, estamos estudando sobre os profetas menores do Antigo Testamento. Essa é a revista. Professor, sua revista está toda bagunçada. Sinal que eu ando com ela na minha mochila, para cima e para baixo, para toda oportunidade que tiver poder estudar um pouco mais. Hoje nós vamos para a lição de número 9. Isso mesmo, já chegamos na lição de número 9. E hoje vamos estudar sobre o livro de Abacuque. Um livro conhecido, porém em partes. Só a parte que a gente mais gosta, né? Das músicas, daquelas mensagens, aquelas pregações, principalmente pentecostais. Mas e Abacuque? Será que Abacuque proclamou somente bênção? Será que Abacuque proclamou apenas prosperidade, restauração? Ou Abacuque também trouxe umas reflexões sobre o perigo de estar junto de Deus, mas não estar com Deus? Está caminhando com Deus, mas Deus não está presente nas ações. É isso que você vai aprender no dia de hoje. Essa lição será a lição de número 9, que será aplicada no dia 27 de agosto. 27 de agosto, se eu não me engano, não, é o último domingo do mês de agosto. E falando no último domingo do mês de agosto, já saiu a nova revista, na verdade, saiu o tema, né, da nova lição da editora Betel Dominical. Vai falar sobre a terceira carta de João. Eu não sei se você sabe, a terceira carta de João, ela só tem apenas 15 versículos. E é uma carta mais direcionada à missão, pois é onde nós vemos, né, o apóstolo João trazendo uma reorientação ao povo que tratava de missão, à igreja que tratava de missão, aos falsos missionários, aos falsos pregadores. E o tema de João, a terceira carta de João, né, que é o próximo trimestre, o quarto, a editora Betel, ela vai trazer sobre discípulo. Eu li o texto, a nossa irmã me mandou, peraí que eu vou ver agora, gente. É importante, aqui ó, vai tratar sobre terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor, no fortalecimento, nos laços fraternais do cristão. Aí vai falar o verdadeiro discípulo tal. Vamos com a primeira lição? O verdadeiro discípulo anda na verdade. E assim, todos eles. A minha Rose até prestou atenção. Disse, amor, todas as lições tem falando assim, o verdadeiro discípulo vai ser nessa temática. Quem mandou para mim foi a minha irmã Andréia, ela que mandou para mim falando do próximo tema. Então, se você gosta da temática de discipulado, trazer discipulado, e eu particularmente gosto desse tema, tanto que nesse domingo, dia 27 de agosto, eu vou estar pregando na nossa igreja na Santa Maria Alta. É um bairro, né? Chama Santa Maria Alta. A igreja Santa Maria Alta, vou estar lá ministrando a palavra de Deus, que é culto do DINC, que amo culto do DINC. Então vou ministrar lá, dia 27. Então você que gosta da temática de discipulado, o próximo trimestre, o último trimestre, vai trazer 13 lições falando sobre o verdadeiro discípulo. Aí tem os temas das lições. Muito obrigado, minha irmã Andréia. E domingo à noite estarei eu no Santa Maria Alta. E o meu tema vai ser... não posso contar. Depois que eu pregar, eu falo para vocês. Pega aí a revista de vocês. A aula é Abacuque. O subtítulo sobre o livro de Abacuque é O Justo pela sua fé viverá. Mas a pergunta é, no tempo de Abacuque existia justos ou era apenas um desejo do Abacuque? É o que nós vamos aprender hoje. Vamos lá? Diz assim o nosso textuário de hoje, Abacuque capítulo 2, verso de número 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta
nele, mas o justo pela fé viverá. Em um só versículo, a gente tem duas situações. Falando do ímpio, que sua alma incha, ensoberbece, como disse Jesus lá no Novo Testamento, que um pouco de fermento eleva toda a massa, mas, no entanto, portanto, o justo viverá pela fé. É isso aí, Abacuque, capítulo 2, verso de número 4. Nossa verdade aplicada de hoje nos diz: o discípulo de Cristo, olha o gancho para a lição do quarto trimestre. O discípulo de Cristo vence perseverando em oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. Meu Pai do céu, isso aqui é forte, é para glorificar de pé. Eu acabei de vir do culto, hoje não estou gravando de tarde, estou gravando pós-culto. E a nossa diaconisa Edna foi que pregou no culto de família e falou justamente sobre oração. Quer vencer, crente? Não tem outro caminho. O discípulo de Cristo persevera, tá aí, ó, oração, confiando e esperando no agir do Senhor, enquanto cultiva um viver para a glória de Deus. E pegando sempre o que eu tenho dito, e aqui cabe nessa verdade aplicada, que muitas vezes os milagres não acontecem na proporção que a gente vê no Antigo Testamento, ou até mesmo trazendo aí para o Novo Testamento, porque a gente quer fazer milagre. Quando eu falo a gente, é generalizando, não dizendo que você faz isso, mas a grande maioria dessas pessoas, quando vai dizer assim: Senhor, faz um milagre para mostrar que eu sou o teu servo. Então, se você diz para Deus fazer um milagre para mostrar que você é servo dele, então a glória não vai para Deus, vai para você, que é servo de Deus. Agora, quando você faz um milagre, dizendo: Deus, mostra para este povo que tu és Deus, que tu honra a tua promessa, que tu és fiel, aí, irmãos, a glória vai para Deus. É isso aqui. A verdade aplicada, tá? Enquanto não acontece, cultivamos um viver para a glória de Deus. Que o canal cresça para a glória de Deus. Que o canal Bíblia para o Cotidiano, caminhando aí a 9.000 inscritos, com a sua ajuda até o final do ano 10.000, tem que ser para a honra e glória do Senhor. Não é para mostrar que eu sou o servo de Deus. É para mostrar que Deus é Deus levando a sua palavra. Eu sou apenas... Como eu vi hoje uma frase de um moço, como é que é? Eu sou a metade de uma poeira, né? Limpou. Então, tudo que fizemos ou fazemos tem que ser para a glória de Deus. Abacuque vai trazer isso aqui à tona. Muito bom. O objetivo da lição: apresentar o cenário do profeta Abacuque, explicar que o silêncio de Deus é pedagógico. Eu li esse ponto e disse: meu Deus, quantos crentes precisavam ouvir? Isso aqui é uma mensagem de domingo, sem falar das promessas de Abacuque, mas esperar no silêncio de Deus. É um ponto só, um ponto. Ponto 2. Vai falar sobre isso aqui. Explicar que o silêncio de Deus é pedagógico. 3. Extrair lições do livro de Abacuque para hoje, certo? A leitura do nosso texto de referência hoje se encontra no livro de Abacuque, capítulo 1, dos versículo 1 ao versículo de número 5, na descrição do vídeo, para você acompanhar esta leitura, que está dizendo aqui, se você não tiver uma Bíblia, né? Se você não tiver uma Bíblia, está na descrição. Se tiver, leia em sua Bíblia. Falando em ler a Bíblia, você sabe que Abacuque só tem 3 capítulos, né? Então, hoje, no ônibus, se você pega ônibus do seu trabalho para o ônibus, você já lê os 3 capítulos de Abacuque. Aluno, professor, superintendente, não importa qual é o seu grau de aprendizado ou de ensino na escola dominical. No ônibus do seu trajeto, você já lê 3 capítulos rapidinho do livro de Abacuque. Bora lá. O peso que viu o profeta Abacuque. Então, mais uma vez, junto com o profeta, volta lá, ó, Naum, ele começa do mesmo jeito. Naum, capítulo 1, verso 1. Peso de Nínive. Ponto. Então, Abacuque começa também com a mesma frase. O peso, certo? Que viu Abacuque.
Então, mostrando que não é somente ainda que a figueira não floresça. Não, está dizendo, ei, a figueira não vai florescer. Você vai fazer o que com essa informação? Vai fazer o que se não der certo? É forte. Verso 2. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Menino, eu acho isso aqui muito da hora. Abacuque está clamando ou orando a Deus, dizendo, Deus, até quando tu não está vendo, não? Deus, parece, né, a lição passada sobre Senaqueribe, você não está vendo o que ele está afrontando, mas no caso aqui é o contrário. Abacuque não está se referindo a um rei mau afrontando Israel. Abacuque está falando para Deus, ele dizendo para Deus, Deus, olha aí, ó, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não me salvarás? Ele faz perguntas para o próprio Deus. Verso 3. Por que razão me fizeste ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Parece que Abacuque ele está dizendo assim, Deus esqueceu. Não é uma oração? Deus parece que não está vendo. Parece que Deus não é o mesmo Deus de Isaías 59, que tem ouvidos e não ouve, tem mãos e não socorre. Ele está dizendo, Deus, eu estou vendo. É Abacuque dizendo, eu estou vendo essa violência, eu estou vendo esse litígio, eu estou vendo essa destruição, e tu, Deus, não vai fazer nada com isso? Menino, que oração forte, hein? Você já orou, já leu Abacuque, ou escutou alguma mensagem nesse teor de Abacuque? Por isso que eu falei, a gente às vezes precisa sair um pouquinho fora da caixa das músicas e das pregações rotineiras. Precisamos ler o texto, por isso que eu sou apaixonado pela escola bíblica dominical. Verso de número 4. Li isso aqui hoje com a Rose. E a Rose disse que já tinha lido essa semana algo parecido em um dos seus devocionais. Marido, eu li isso em um dos devocionais, marido. É o que está escrito em Abacuque, capítulo 1, verso 4. Você já leu? Prestou atenção nos detalhes? Vamos ler de novo. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Será que Abacuque estava tendo uma visão do Brasil 2023? Será? Porque ele está dizendo, e não é assim, a lei está se afrouxando a cada dia e as sentenças cada vez mais demoradas. E quando sai a justiça, sai pervertida. Menino, que é isso, Abacuque? E eu digo, como disse Paul Washer, eu só tô lendo. Não é à toa que querem tirar a Bíblia de nossas mãos, né? É uma verdade verdadeira. Versículo 5. Vede entre as nações e olhai e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Aí, Abacuque aqui ele já tem uma resposta, um vislumbre de Deus, está dizendo, ei Abacuque, preocupa não, eu vou te mostrar coisas, eu vou realizar coisas que você vai perguntar, como é possível? Diante de tantas barbaridades que aqui está, vai acontecer algo que você não vai entender. E aqui Abacuque 2:2, se não me falha a memória, eu vou chegar lá nesse ponto. Deus diz, ei Abacuque, escreve em tábuas com letras grandes, para quem passe com pressa, correndo, ainda consiga ler. Sabe o que me lembra? Irmão, eu sou meio pernambucano, assim, não, eu sou todo pernambucano, eu sou meio doido. Outdoor, quem inventou outdoor foi Deus. Sabe quando você está na rodovia e de longe você vê um outdoor, um letreiro, seja de propaganda, seja vende-se, aluga-se, e de longe você está vendo?
Foi Deus que disse para Abacuque 2:2, vou chegar aí ainda, escreve que eu vou trazer salvação. E quem passe correndo, quem passe com pressa, vai ler que eu sou Deus. Eita, dá para dar um glória já, irmão. Já dá para dar um glória gloriosa. Isso foi só o nosso texto de referência. Se você sabe, cante ao Senhor. Louve com os hinos da harpa, 186, 377, 427 ou 427. Motivo de oração de hoje, que aparece aqui na lição de Abacuque. Ore a Deus pedindo para olhar para Ele e não para as circunstâncias. Vamos ler com calma? Ore a Deus pedindo para olhar para Ele e não para as circunstâncias. Então, o que é que nós temos que orar? Orar para que eu e você não tiremos os nossos olhos de Deus, independente das circunstâncias. Como fez Abacuque, estou vendo violência, só vejo violência. Então, que nós possamos orar para que os nossos olhos não enxerguem a circunstância, mas enxergue a solução que veio de Deus. Curve sua cabeça daí, que eu curvo a minha daqui. Soberano e eterno Deus, eis aqui o teu povo que nesta noite vai aprender, esse dia vai aprender com tua palavra, a palavra escrita no livro de Abacuque. O livro de Abacuque nos traz a menção parecendo os dias atuais, vendo violência, vendo fraudar o juízo, vendo os julgamentos sendo manipulados, mas que tu, Senhor, nos faça ver além das circunstâncias, ver além dos problemas, ver além do que está acontecendo, que nós possamos confiar em Ti e podemos declarar o que declarou Abacuque, ainda que o justo seja negligenciado, todavia em Ti confiaremos. Abre os nossos olhos, pois nós precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro em tempo ao oportuno, no dia que se chama hoje. Amém daí? Amém daqui. Nossa introdução nos diz assim: o profeta Abacuque, além de trazer encorajamento para tempos difíceis, ensina o cristão a alegrar-se no Senhor também nos tempos de dificuldade. Aqui é bem interessante. Por quê? Porque tem gente, irmãos, pregando aí uma mentira, né? Não é nem uma inverdade, é uma mentira. Que quem é crente não passa por adversidade, enfim, tem a dificuldade. A dificuldade é real, mas em meio à dificuldade, eu encontro a solução em Cristo, trazendo para os nossos dias. No caso aqui, Abacuque, eu encontro a salvação ou o socorro no Deus, o Deus de Israel. Falando com o meu pastor Eli, que acompanha minhas aulas, um abraço, meu pastor Eli, que vai ver essa aula aqui, ele me perguntou e eu não lembrava. E eu quero dar adendo para a aula passada. O professor já passou, irmão, conhecimento não passa. Conhecimento é permanente. Ele perguntou, Antônio, você lembra como foi que Senaqueribe morreu? Aquele que afrontou lá, dizendo que ia invadir, livro de Naum, né, que a gente estudou, vai invadir, vai tocar fogo, vai destruir. Você lembra como foi que Senaqueribe morreu? Eu disse, meu pastor, não lembro não. Isaías declara que Senaqueribe é morto somente pelos seus 2 filhos, agarrado ao seu Deus. Ele abraça o seu Deus, dizendo que o seu Deus tinha poder, era soberano, era maior do que o Deus de Israel. E quem mata Senaqueribe é os seus 2 filhos, e ele morre agarrado com os seus deuses. Brinca não, irmão. O teu Deus é grandão. Grandão, grandão. O Deus da Galileia. Ele é grandão. Então, meu pastor Eli me trouxe a memória e eu não posso deixar de falar, porque conhecimento não tem tempo. Conhecimento tem a oportunidade de ser dita, tá bom? Foi assim que morreu Senaqueribe, agarrado com o seu Deus que não pôde lhe defender. E quem matou ele não foi inimigo, foi o seu 2 filhos. É forte, Brasil. Bora para nosso primeiro ponto. Conhecendo o cenário do profeta Abacuque. Ponto de número 1. O profeta Abacuque viveu no reino de Judá, aproximadamente 600 anos antes de Cristo. Nesta época havia uma desordem interna entre o povo. Foi um período de grande incertezas morais e espirituais. Você veja, a gente já falou isso aqui em outras lições, mas vale ressaltar sempre que tivermos oportunidade. Toda vez que
o pessoal for, irmãos, sair da presença de Deus, causa desordem moral, tá? Tá aqui, ó. Marca aí. Toda vez que traz a desordem moral, acaba com a desordem. Uma desordem, né? Não acaba. Cria uma desordem espiritual. Porque muitos homens, os ímpios, acham que uma coisa não está atrelada à outra. Toda vez que o homem sai da presença de Deus, não quer Deus, ele vive fazendo a vida como se não fosse prestar conta para ninguém. Então a vida moral acaba. E acabando a vida moral, e o espiritual é aniquilado. Então você quer preservar uma vida espiritual, preserve a sua vida moral. É o que o nosso escritor aqui coloca e concordo com ele. Vida moral e espiritual são atreladas uma à outra. Ao mesmo tempo, as nações ao redor de Judá estavam em guerra. A Babilônia estava se fortalecendo cada vez mais sobre as grandes potências que era a Síria e o Egito, né? Aí a Síria já seria destruída pela Babilônia, certo? E o Egito já ia perder a potência que é. E lembrando que, diga-se de passagem, de Nínive, lição passada, e da Babilônia, irmão, não sobrou nada, nenhum para contar a história, certo? Então, vivia em guerra e estava sendo uma potência e ia escravizar o povo de Deus. 1.1. Conhecendo um pouco mais o profeta. Pouco se sabe sobre a vida pessoal de Abacuque. Segundo os estudiosos, o profeta foi contemporâneo de Jeremias, o profeta Jeremias. Então, aqui já tem uma informação adendo. Porque eu sei que Jeremias, ele era contemporâneo de Ezequiel e de Daniel. E se os estudiosos acreditam que Abacuque é do tempo de Jeremias, então são 4 profetas ao mesmo tempo. Lembra que já passamos? Ezequiel dentro do templo. Não, Ezequiel no rio Querite, perdão. Ezequiel na beira do rio Querite, não, no rio Quebar, eu confundi nos rios, no rio Quebar. Ezequiel no templo, Daniel em Jerusalém, Jeremias. E agora os estudiosos acrescentam que nesse período também vivia Abacuque. 4 profetas contemporâneos, vivendo na mesma época em lugares diferentes. Por isso que ele fala que aqui a potência a Babilônia estava crescendo, porque quem sitia Jerusalém e leva Daniel é quem? A Babilônia, tá ok? Conhecimento. 4 profetas contemporâneos, vivendo na mesma época, Daniel, Ezequiel, Jeremias e Abacuque. É possível? Lógico que é, irmãos. Nosso Deus é grandão. Bora lá? Continuando aqui, ó, o profeta foi contemporâneo de Jeremias, possivelmente presenciou a morte do rei Josias passou pelo império do reinado de Joaquim, pelo exílio de Daniel à Babilônia, certo? Já foi falado para você, pela exportação do rei de Joaquim e também pode ter testemunhado a destruição de Jerusalém, evento sobre o qual profetizou com 20 anos antes de antecedência. Então, quem profetizou o fim lá ainda não foi nem Jeremias, já foi Abacuque. Eita, irmão! Por isso que Paulo, quando chega no Novo Testamento, fala assim, ó, que pode ter na mesma igreja 20 profetas. No entanto, quando um se levantar e profetizar e se levanta outro, o outro senta. E assim, irmãos, continua. Vamos lá? 1.2. A mensagem do profeta. Qual foi a mensagem? A mensagem foi essa. Abacuque, diferente de outros profetas, no que se diz respeito ao seu comissionamento, ele é que dirigiu a Deus com suas muitos questionamentos. Por causa disso, ele teve uma visão da parte do Senhor e recebeu uma profecia que ele deveria anunciar aos seus contemporâneos. Prestou atenção? Você tem a revista? Lê com calma se você não entendeu o que eu li. Mas se você não entendeu, eu explico para você. De poucos profetas, é o que eu disse lá na nossa leitura, que está dizendo aqui o escritor, poucos profetas escritos que está questionando Deus.
E Abacuque questiona, é o verso 1, né? Capítulo 1. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutareis? Gritarei violência e não me salvarás. Então, o Abacuque, ele não recebe primeiro a profecia para dizer assim, profetiza ao meu povo, avisa ao meu povo, alerta ao meu povo, previne o meu povo. Não. O livro de Abacuque começa ele questionando Deus, perguntando até quando Deus. Ousado, né? Abacuque, mas Deus sabia, irmão, quem era Abacuque e sabia que podia entender, podia entender Abacuque e entendeu e usou Abacuque para profetizar para o seu povo, que é o que nós vamos ler agora, Abacuque 2:2. Que diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e toma bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Eita! Outdoor. Deus que inventou o outdoor. Pode escrever, Abacuque. Escreve o que eu vou te dizer, porque até quem passe correndo com pressa vai ter tempo de ler. E eu vou te mostrar o que eu vou fazer no meio do meu povo. É forte. Abacuque 2:2. Em suma, a mensagem de Abacuque foi uma mensagem de conserto para o povo da aliança, mas também de esperança quando Deus finalmente restaurasse o remanescente de Judá. Remanescente porque não podia acabar o povo de Judá, porque de lá viria a redenção de Israel, que foi Jesus Cristo, da tribo de Judá. 1.3 nos diz assim, o ousado questionamento do profeta. Tá vendo? A gente vai estudando, a gente vai lendo, aí a gente vai montando na nossa cabeça. Já falei sobre essa ousadia, agora eu vou ler sobre essa ousadia, que diz assim no 1.3. O profeta Abacuque não conseguia entender de Deus em punir os perversos que oprimiam o seu povo e também a infidelidade do povo de Deus. Ponto. E Abacuque ele vai questionar não somente por que Deus já não punia os povos antigos, os povos inimigos, mas ele também não entende como que o povo sabe que Deus é poderoso, é um Deus soberano. Já vimos várias profecias acontecendo na íntegra e esse povo ainda não se rende. Aliás, ainda prefere adorar outros deuses, ainda acredita em estátuas, em figuras que não são deuses, mas implicam como se fosse. Abacuque não só questiona Deus pela violência do ímpio, mas pergunta como que o seu próprio povo não adora ele. E não é assim? Mas não é o ponto ainda 3 que a gente vai falar sobre ele, mas é um questionamento do próprio Abacuque a esse respeito. Olha só, algumas palavras de Abacuque dão a exata ideia do que acontecia naquela sociedade. Vamos ver? Que a gente já leu, na verdade, vou só repetir para você, é Abacuque capítulo 1, verso 2 ao verso 4, tá? Na nossa leitura, nosso texto de referência, tá bom? Violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Tudo isso dentro do texto de Abacuque, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Quer marcar? Se eu fosse você, professor, marcava isso aqui agora e deixava para mostrar tudo o que acontece dentro do versículo. Se você for ler com calma, você vai encontrar tudo isso aqui que eu li para você, ó. Você vai encontrar dentro do livro de Abacuque, capítulo 1, verso 2 a 4. Violência, iniquidade, opressão, destruição, contenda, litígio, a lei se afrouxando, a injustiça ou a justiça nunca se manifesta, o ímpio cerca o justo, a justiça se manifesta distorcida. Tudo isso Abacuque viu, avistou e ainda vai dizer para Deus, como se Deus não tivesse visto. Não está vendo? Eita, Abacuque ousado! Ao observar tudo isso,
acontecendo, o profeta se enche de coragem e se dirige a Deus, não com desrespeito ou arrogância. Fique o alerta. Não foi desrespeito nem arrogância, mas com sinceridade de coração, expondo-lhe as dúvidas que lhe angustiava. Deus, estou sem entender. Não estou conseguindo ver. Não estou conseguindo decifrar o que está acontecendo. Por que tanta violência? Por que tanta maldade? Deus, por quê? Então ele não fala com arrogância, dizendo que como se Deus não tivesse poder para resolver, como se Deus não fosse poderoso para solucionar. Ele está questionando por que Deus não age naquele momento. Parece as orações precatórias dos salmos que nós estamos fazendo aí, o Salmo da noite, 150 dias. Hoje é domingo à noite, esse será já o 31º dia de Salmo, descanso da noite. Você é o meu convidado. Eu e a minha Rose estamos aqui nesse propósito de 150 dias, 11 horas da noite, ao vivo, viu? Mas fica gravado. Fica aí o convite, porque tem a oração que o salmista indaga da mesma maneira. Cadê Deus? Age Deus, socorre-me Deus. É um clamor que todo crente deveria fazer. Apresentar a Deus as suas dúvidas e pedir socorro para que Deus solucione os problemas e demandas do seu dia a dia. Continuando, na nossa revista diz assim: conhecendo o caráter de Deus, sabia que não havia qualquer concordância entre Deus e tudo aquilo que ele contemplava, o profeta Abacuque, Abacuque 1, verso 13. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a vexação não podes contemplar. Porque, pois, olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Olha o questionamento. Menino, eu estou falando Abacuque, menino, Abacuque é ousado. Ele traz para Deus a memória do que Deus é. Não tem um hino aí por aqui que canta, esse é o meu Deus, é quem tu és. Lembrei, Soraya Moraes, é quem tu és, deserto. Deus de justiça, Deus de poder, é quem tu és. Pronto, ele está dizendo assim: Deus, tu és tão puro que não podes contemplar o mal. Tu não suporta o mal, mas por que se tu não suporta o mal, tu está suportando isso aí? Isso irmão, é um profeta falando, viu? É um profeta. Esse é Abacuque, capítulo 1, verso de número 13. Então medita nisso aí. Ele diz: os teus olhos não podem contemplar essas maldades, mas por que essas maldades continuam? Prevalece. Olha a ousadia de Abacuque. Esse foi o ponto de número 1. Entendendo que o profeta é um profeta que está indignado com o que está acontecendo e clama a Deus para que Deus resolva o mais rápido possível. Vamos para o ponto 2? Aproveitando o ponto 2, se inscreve. Se inscreveu? Deixa um comentário. Deixou um comentário? Compartilha. Independente se você é inscrito, se você não é inscrito, curte, para que outras pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo de escola dominical todos os dias aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. A gente tem devocional Café com Deus Pai, 7h30 da manhã. Salmos da noite, Salmos Descanso da noite, todos os dias, 11 horas da noite. Escola Bíblica Dominical, 3 vezes por semana, hein, meu irmão? 3 vezes. Eu com a editora Betel Dominical. O Alex, pastor Alex, com a editora Central Gospel. O meu pastor, amigo, pastor Urandi Ramos, com a editora CPAD. Incentiva o canal. É só curtir, comentar e se inscrever. Que Deus abençoe vocês. Vamos para a nossa lição, para o nosso ponto de número 2. O silêncio de Deus. Isso aqui, irmão, dá uma pregação completa. Começo, meio e fim. O silêncio de Deus é pedagógico. Bora ouvir? Diz assim: por que Deus fica em silêncio quando mais precisamos ouvir a sua voz? É uma pergunta. Por vezes, por mais contraditório que pareça,
São em situações assim como a vivida pelo profeta Abacuque, que há um verdadeiro encontro entre o homem e Deus. O silêncio de Deus também é pedagógico e pode trazer resposta que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Por que muitas vezes a gente não consegue? Menino, olha que memória boa. Pô, explodiu uma memória boa para você. Se você é do Café com Deus Pai, eu estou falando hoje à noite, domingo à noite eu estou gravando. Se você fez o devocional de domingo, você vai ver que a gente que tem o tema de hoje foi justamente, parece que às vezes Deus não nos ouve, não está nos ouvindo. E Abacuque está dizendo a mesma coisa, parece que Deus não me ouve. Aí a pergunta que estava no devocional, que eu até repliquei no Instagram do canal, Bíblia para o Cotidiano. O Instagram, tem um Instagram do canal. Será que é o mundo que se calou, ou no caso aqui, será que é Deus que se calou, ou que eu não estou atento à voz de Deus? Pois é, o silêncio de Deus também quer me ensinar algo. Quem sabe que o silêncio de Deus para você hoje, ou que Abacuque estava vendo, era para Abacuque ficar calado, esperar Deus falar, porque Deus estava querendo falar. Às vezes a gente fala tanto, que Deus fala assim, então, quando você se cala, eu falo. É o Abacuque dizendo, Deus está dizendo, o silêncio também é pedagógico e pode trazer resposta que não se consegue perceber se a aflição superar a fé. Será que a aflição está deixando você ficar surdo do que Deus está querendo te responder? É o que o professor está dizendo para Abacuque. Abacuque estava vivendo um tempo tão terrível que já não estava prestando atenção ou estava atento à voz de Deus. É a verdade do livro de Abacuque, que serve para mim e para a sua vida. Ponto 2.1. Até quando? É uma pergunta. A pergunta feita por Abacuque com a expressão até quando continua sendo feita por diferentes pessoas e em diferentes ocasiões. Até quando, Senhor? Tu não vai me responder? Até quando eu vou viver com esse problema? Até quando eu vou viver com essa doença? Até quando eu vou viver com essa vergonha? Até quando eu vou viver com esse problema? Não mudou nada. O até quando do profeta, que parece ser ousado, é até quando de nós. Eita glória! É um desabafo daquele que busca uma resposta para que o ajude a continuar firme, independente das circunstâncias. Somente Deus tem e é a resposta que todos precisam, seja qual for a pergunta. Por isso é imprescindível que, num ato de fé e confiança na soberania, no amor e na misericórdia de Deus, entregarmos a Ele sem reservas tudo e qualquer questionamento que incita em perturbar o coração e afligir a fé. É o que eu e você precisamos entender, que Abacuque vivia num tempo muito difícil, e era verdade, mas que Deus estava dizendo, Abacuque, eu estou aqui, eu não perdi o controle, eu não perdi o controle porque foi a Síria, eu não perdi o controle porque era o Egito, eu não perdi o controle porque foi a Babilônia. Para mim essas nações são nada. Eu extermino, como falando hoje com o meu pastor Eli, a gente conversando, me fala aí, cadê a cidade de Nínive? Cadê os ninivitas? Cadê os babilônios? Aonde está? Eles sumiu, foram exterminados, irmão. Então não se assuste. Como Abacuque recebeu a palavra de Deus, não se assuste, Abacuque. Deus está dizendo para você aplicar isso na vida da classe. Não fique assustado, pois eu tenho o socorro. Eu tenho a solução. Só que não é no seu tempo, no meu tempo, Abacuque. É no meu, aliás, não é no seu tempo, é no meu tempo, diz o Senhor para Abacuque. 2.2. Por que Deus não intervém? É outra pergunta. Primeira pergunta, até quando? A segunda pergunta, por que Deus não intervém? Bora lá. Ao ler o livro de Abacuque, é possível perceber, pouco a pouco,
o quanto esse profeta corajosamente expôs sua humanidade. Muitos perguntam e poucos entendem da ação de Deus sobre questões em que as pessoas o afrontam com seus estilos de vida. Veja só, não era uma afronta, como a gente falou, não era arrogância dele. Abacuque 1,13, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a vexação não pode contemplar. Olha o que Deus está dizendo. O que Abacuque está dizendo para Deus? Eu sei que tu és santo, Deus. Eu sei que tu não pode, tu não contempla o mal, tu não vive com o mal, tu não quer o mal, tu não deseja o mal. Eu sei. Por isso que a pergunta dele é: por que você não intervém, Deus? E Abacuque faz essa pergunta e Deus vai responder para ele nos seus livros, nas suas profecias que vêm posteriormente. Às vezes, irmão, nós não precisamos perguntar até quando, ou como é, até quando, e a segunda pergunta, por que Deus não intervém? Se ele não interviu ainda, é porque ele está nos ensinando algo. Como falamos aqui, o ponto 2, né, que é o silêncio de Deus, o silêncio é pedagógico, é para nos ensinar a confiar mais em Deus, a ficar mais quieto, a descansar naquele que tudo pode fazer. Ele coloca, continuando aqui, diante das circunstâncias que fogem ao entendimento humano e parece claramente injusto em seu sentido, a impotência aflora e surge naturalmente a pergunta sobre como Deus pode permitir que o mal se alastre. Por que Deus não intervém? É a pergunta. A limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Eu gostei dessa frase, hein? Cadê? A limitação humana. Aqui, a limitação humana é um obstáculo à clara compreensão dos planos de Deus em toda a sua extensão. Ou seja, Deus não perdeu. Mas nós somos limitados, Abacuque era limitado e por isso perguntou: até quando e por que Deus não intervém? Porque ele não entendia. Muitas vezes eu não entendo, nós não entendemos, mas Deus continua trabalhando no silêncio. No silêncio ele trabalha. 2.3, olha que tema maravilhoso do 2.3. Eu vou até marcar aqui para você, para a gente ler junto. Oração como via de intimidade com Deus. Você tem intimidade para orar como Abacuque orou? É só para os íntimos. É só para quem tem intimidade que pode orar desta maneira. Diz assim, diante do quadro da iminente invasão babilônica, um povo injusto e cruel, Abacuque questiona por que Deus nada fazia. É o 13 de Abacuque, capítulo 1, e o verso de número 17. Sem obter qualquer resposta, o profeta decide abrir a sua fortaleza, torre de vigia. Torre de vigia poderia ser o quê? Meu quarto de guerra. Já assistiu o filme? Quarto de guerra? Ter um quarto de oração? Pode ser a minha torre de vigia. Já que Deus não quer me responder imediatamente, então eu vou continuar orando na minha torre de vigia. Eita, é forte demais. Para aguardar uma resposta de Deus agora em oração. Pôs-me-ei na minha torre de vigia para ver o que me dirá o Senhor. Abacuque 2:1. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for arguido. Ele está dizendo simplesmente assim, capítulo 1 falando, perguntando, querendo, questionando, não estou tendo resposta, eu vou fazer? Vou para minha torre de vigia. Vou ficar quieto, vou esperar lá, porque Deus vai responder. E quando ele responder, não é se, é quando. Não é se responder, é quando ele responder. Eu tenho que estar atento. Mas para isso eu tenho que estar onde? Na torre de vigia, no meu quarto
de guerra. Eita, é forte, hein, Abacuque? Bora lá. Essa atitude foi um verdadeiro exercício de fé. Finalmente, o profeta espera seu estado de perplexidade e angústia e toma uma decisão que, de fato, pode mudar todo aquele quadro de expectativa não correspondida. Ele encontrou na oração uma via de intimidade com Deus. Então me traz à memória uma pergunta. Já se perguntou? Será que Abacuque, quando questionou Deus, estava em oração ou estava apenas, abre-se um parênteses, murmurando? Boa de pensar, mas eu creio que não. Eu creio que ele estava em oração, mas ele estava em oração de questionamento, não em oração de confiança. É o que eu penso. A oração ali de Abacuque, capítulo 1, era uma oração de questionamento e não a oração dizendo eu estou plenamente confiante. Tá aí. Diferente da oração de Senaqueribe. Deus, ó. Tá aí, perdão. Senaqueribe não, Senaqueribe afronta, né? É o rei Ezequias, né? Ezequias? Ixi, fugiu agora. Confundi as bolas. Mas enfim, a afronta de Senaqueribe foi apresentada pelo rei. Ponto. Foi apresentada. Então não foi um questionamento. Foi, está aqui, ó. Não é comigo. Tenho nada a ver. Esse povo não é meu, esse povo é teu. Que oração, hein? Então tá aqui. Ele diz, espera aí. Agora chegou o momento de eu orar e esperar em Deus. Ponto. É o que eu vou fazer. Eu vou somente esperar, que é o que está aqui, ó. Só então Deus o responde e o convida a aguardar a promessa com esperança, ainda que demore. A resposta de Deus é convite a viver pela fé. 2:4, aqui mesmo pertinho. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Deus dizendo, Abacuque, eu sei tudo isso que você está dizendo. Tintim por tintim, detalhe por detalhe. Mas diante disso, Abacuque, você vai esperar com fé? Porque o justo viverá da fé. Eita, que resposta de Deus para Abacuque, hein? Ele continua, até que o livramento de sua parte chegasse. Perguntou, não teve resposta, bora recapitular? Até quando? Por que Deus não intervém? Espera, porque Deus está dizendo, eu vou responder. Mas quando você entender que a sua confiança tem que ser 100%, plenamente em mim, aí Abacuque só resta o quê? Esperar. E ele espera e obtém resposta. Vamos para Abacuque para hoje, que é o ponto de número 3. Mais uma vez, um em cada ponto, eu faço pedido para você. Terminou o ponto 1, o ponto 2, o pedido. Se inscreveu, se inscreve. Comentou, comenta. Compartilhou, compartilhe. Independente se seja inscrito ou não, curte esse vídeo para mais pessoas serem alcançadas com a palavra de Deus. Escola Dominical, 3 vezes por semana. Devocional, todos os dias, 7:30 da manhã. O nome é Café com Deus Pai. À noite, um salmo. Eu e a minha Rose fazemos o salmo, Salmos Descanso da Noite. Um propósito de 150 dias. Hoje, domingo, quando eu estou gravando, domingo, será o de número 31. Você é convidado para ver os que passaram e continuar e começar a nos acompanhar. Ok? Aviso dado, convite feito. Vamos para o nosso ponto número 3. Abacuque para hoje. Embora inicialmente Abacuque não conseguisse encontrar qualquer explicação que o ajudasse na compreensão da continuidade da opressão e da prosperidade dos seus inimigos sobre o seu povo, apesar de suas queixas e inconformismo, ele foi capaz de aprender lições que fizeram ressignificar
o seu relacionamento com Deus. Aí agora é que Abacuque vai aprender e que todos nós já escutamos, já estamos, vamos dizer assim, né? Abre-se um parênteses, cansados de ouvir. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira minta, ainda que não haja gado no curral, aí sim. Mas depois que ele questiona no capítulo 1, Deus fala com ele no capítulo 2, ele traz a resposta para todo o povo e para mim e para a sua vida apenas no capítulo de número 3. Então, pregadores, você pode começar pregando Abacuque capítulo 1 na sua introdução. Primeiro ponto de Abacuque da sua mensagem, capítulo 1. No meio da mensagem você aplica capítulo 2, Deus no silêncio, mas depois Deus responde. E no 3, Deus dizendo, confio em mim, tem resposta. Olha aí, um esboço completo. Você sabe montar um esboço de pregação? Sabe não? É fácil, dá para aprender. Qualquer dia eu ensino para vocês. 3.1, contentamento apesar do sofrimento. Aí sim, Abacuque, contentamento apesar do sofrimento. Conviver em infortúnios, sofrimentos e provações, apesar de fazer parte da caminhada de todo ser humano, pode levar qualquer pessoa à armadilha da murmuração e da amargura. Isso aqui é importante. Isso aqui, murmuração, é onde destrói muita gente. Murmuração e da amargura, pessoas amargas, murmuração. No curso Homem ao Máximo, que eu sou professor, líder de curso, né, do Homem ao Máximo, lá tem um capítulo inteiro. A murmuração foi o que fez o povo que saiu do Egito entrar na Terra Prometida. Você sabia que muitos não obtêm resposta, não vitória sobre as demandas da vida por causa da murmuração? Minha frase, que gosto de falar e já se tornou jargão. Muita gente reclama muito do que não tem e agradece menos pelo que tem. Murmuração impede você ver o agir de Deus. Não seja um murmurador, ensine as pessoas a não serem amargas. Professores, e se você é aluno, pare de murmurar e confie mais no Senhor. Abacuque ensina que duas importantes atitudes ajudam a escapar desse caminho de desânimo e desesperança. Qual é? Ainda que, anota aí, ainda que, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Aí já é Abacuque, capítulo de número 3, verso 17. Bora ler ele todo? Diz assim: porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não haja vacas. Aí é o 18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus, ou exultarei no Deus da minha salvação. 19 ele ainda começa dizendo: Jeová, ó Senhor, minha fortaleza. É isso aí, Abacuque aprendeu direitinho, certo? Continuando. Eis aí a receita: alegria no Senhor e louvor a Deus, exaltar. O olhar para Deus e não para as circunstâncias é o segredo de encontrar entendimento apesar do sofrimento. E eu gosto, confirmo e concordo com o comentarista. Ele está dizendo bem claro, não estou negando que não tem sofrimento. Não estou negando que não vai ter escassez. Não estou negando que vai ter doença. Não estou negando isso. Eu estou dizendo que tem. No entanto, eu me alegrarei. Mesmo doente, mesmo faltando. É difícil, E Abacuque não está dizendo que é fácil. E Deus não disse que seria fácil. Só disse para confiar, ter fé e perseverar. Eita, glória gloriosa. 3.2, Cântico de Abacuque. Olha só. Finalmente, Abacuque
caminha em direção ao reconhecimento da soberania de Deus. O profeta não recebeu uma resposta direta sobre os problemas mencionados por ele, assim como acontece também com Jó. Ele pergunta e Deus não responde nem para Jó e nem para Abacuque. Deus só faz pergunta, irmãos. Quando as nossas perguntas, elas são perguntas inoportunas, elas são perguntas inadequadas, Deus nem responde. Deus apenas age. Me lembro, já que estamos falando de Abacuque para os dias de hoje, quando Jesus era pego ou tentaram pegar Jesus nas suas perguntas, né? Os fariseus, saduceus e por aí vai. As perguntas capciosas, aí perguntavam para Jesus alguma coisa, e a pergunta era tão absurda que Jesus voltava com uma pergunta para eles. Então, mesma coisa, irmãos. Abacuque pergunta, Jó pergunta, Deus fala de outra coisa, mas não precisa responder a pergunta, porque não interessa a pergunta, interessa a solução que a pergunta trouxe. Eita, é forte. Olha só, o Cântico de Abacuque foi escrito mesmo que a mudança almejada por ele não tivesse acontecido. As questões sociais que lhe trouxeram tanto incômodo não desapareceram. O nível espiritual do povo não se elevou. As circunstâncias socioeconômicas não deixaram de existir. Nem a opressão do povo babilônico enfraqueceu ou acabou. Nada daquele cenário foi mudado, a não ser o próprio profeta. O cenário não mudou. Quem mudou foi o profeta Abacuque. Está aí. Ele não mudou. Deus não mudou o cenário. O problema continua igual. A opressão da Babilônia continua igual. A falta de fé do povo continua igual. Mas Abacuque disse não. Josué 24:15 diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abacuque fala: esse povo pode estar corrompido, mas eu, todavia, me alegrarei. Esse povo está mal, mas todavia eu me alegrarei. Este povo não adora a Deus, todavia eu me alegrarei. Este povo está vendendo o seu irmão, todavia eu me alegrarei. Esse povo é fofoqueiro, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eita, irmãos, é isso aí. Quem muda é Abacuque e não as circunstâncias. Porque se eu esperar para adorar a Deus porque mudou as circunstâncias, não é um Deus que me responde, é um Deus que é capacho, não é um Deus soberano, é um Deus Aladim, enfrega a lâmpada e sai para fazer meu desejo. O meu Deus não é esse. O meu Deus é aquele que responde quando quer e se quiser. É forte demais. Abacuque clama por misericórdia, pelo avivamento da obra do Senhor e a sua manutenção ao longo dos anos. Abacuque 3:2. Bora ler. Conhecido de todos nós. Agora a gente pode aprender bastante, né? Ouve, Senhor, a tua palavra, ou ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele está dizendo assim aí. Aviva a tua obra e não só aviva. Eu falava isso hoje com o Felipe, vinha com o Felipe e a Jaque, eu peguei carona para vir para casa e eu falava do próximo trimestre, que vai ser sobre discípulo. Nós, principalmente nós assembleanos, nós somos muito bons. Olha só isso aqui. Nós somos muito bons em ser obstetra. O que é obstetra, professor? É que cuida de grávidas. Do pré-natal completo. Os assembleanos, eles são top, irmão. São os melhores obstetras do mundo. Os assembleanos. Cuida com maestria da grávida. Cuida com cuidado. Vai lá, toma conta, leva para o médico, traz. Somos nós. Agora, quando o filho nasce, os assembleanos são os piores pediatras do mundo. Que é isso, professor? Nós somos bons em evangelizar. Nós somos bons em chamar as pessoas para aceitar Jesus. Quando essas pessoas vêm para Jesus, nasceram,
obstetra, nasceram. Aí começa verdadeiramente o processo de cuidar, a gente abandona. A gente só quer dizer assim, hoje no culto 30 aceitou Jesus, 10 aceitou Jesus, 50 aceitou Jesus, tá? E quem é que vai cuidar? 30 aceitou Jesus hoje, certo? Aí no domingo seguinte, dos 30 só vai 20. No outro domingo, dos 20, só vai 10. No outro domingo, dos 10, só vai 5. E num mês depois dos 5, não vai nenhum. Porque a gente é bom em convidar, chamar para aceitar. Mas nós somos péssimos. Assembleanos têm que mudar muito, irmão. Eu sou assembleano, tá? Não conheço outro ministério a não ser a Assembleia de Deus. Saí do Belém e fui para Madureira. Não conheço outro ministério. Então eu sei do que eu estou falando. Nós somos muito bons de evangelizar, mas as pessoas vêm aceitar Jesus. E a gente precisa fazer o trabalho de discipulado, que é o próximo trimestre. Se inscreve aí e vai aprender o que é discipulado. Aí a gente falha mais muito, irmão. Mas muita gente critica as igrejas que trabalham com célula. E o que é célula? Discipulado. Vai ver quantas igrejas tem. Conta-se na mão quantas Assembleias de Deus têm um trabalho de discipulado. Olha que a minha igreja tem um discipulado, viu? Sabe o que é? O DINC, Departamento de Integração do Novo Convertido. Mas nós não somos bons em discipular. Nós somos bons apenas em evangelizar. Só que precisamos nos apegar a Abacuque, capítulo 3, verso 2. Aviva a tua obra e cuida da tua obra. Não somente convide as pessoas para aceitar Jesus, cuide das pessoas que aceitaram Jesus. É forte demais. Foi ele quem experimentou a maior e melhor de todas as mudanças. Deixou de ser um homem movido pela angústia e tornou-se um homem confiante na soberania de Deus. Então ele para de ser o questionador e diz, não importa o que aconteça, eu quero é só obedecer. Não importa se está chuva ou se está calor, ou frio e calor, chovendo ou seco. Todavia, eu adorarei. Adorarei. É forte. 3. Chegando ao final. É sério. 3.3. Bora pro final? O justo viverá de sua fé. E eu gostei aqui. O justo viverá da sua fé. Não é da minha fé. É da sua fé. Não é da sua fé. É a sua fé. Entendeu? O justo viverá da sua própria fé. O justo não pode viver da minha fé. Eu tenho fé que você será curado. E você diz, eu não tenho muita fé nisso aí não. Não, irmão, não é isso aí não. O justo viverá da sua própria fé. Eu tenho que ter fé. Por quê? Porque sem fé é impossível, diz o texto, de agradar a Deus. Você quer agradar a Deus, tem que ter fé. Nem que seja minúscula, nem que seja uma partícula, um átomo de fé. Mas você tem que ter a sua fé. Porque se você não tiver a sua fé, você não vai agradar a Deus. E ninguém vai ao céu se não agradar a Deus. Ponto 3.3. O justo viverá da sua fé. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Abacuque 2:4. Duas características importantes se encontram nesta declaração. A primeira é que o soberbo confia em si e a segunda é que o justo vive pela sua fé. Ou seja, ele afirma a necessidade de o cristão permanecer fiel e viver diferentemente dos padrões impostos pelo mundo. Os servos de Deus não devem promover ou compactuar com a maldade, com a violência, com a ganância, com a libertinagem, com a idolatria. Ao final de tudo, o ímpio será condenado e o justo será preservado por causa da sua confiança no Senhor. E o comentário aqui é da Bíblia Pentecostal de Estudo que eu tenho, já apresentei ela para você. Nós não podemos compactuar com o erro do mundo. Que o mundo fique. Apocalipse nos diz, quem é santo se santifique mais, quem é limpo se limpe mais,
Quem é devasso, cometa devassidão. Quem é perverso, fique na sua perversão. Quem é sujo, suje-se mais. Não é porque o mundo está no sujo que eu vou querer ficar nele. Não, não é isso. Conclusão, vamos para a nossa conclusão de hoje. Foi um prazer ter você, muito obrigado por você ter permanecido comigo até aqui o final. Espero que você tenha aprendido e coloque em prática o que murmurou, o que ouviu, o silêncio e a prática de Abacuque. Não fique apenas a viva a tua obra, ou como a gente aprende muito pelas canções, né? Ainda que a figueira não floresça, mas aprenda que no silêncio Deus está a trabalhar. Conclusão nos diz assim: diante das mazelas que nos cerca, muitos tendem a perder a esperança e a fé em Deus, que tem o controle de todos os acontecimentos. A mensagem do profeta Abacuque, que serve de advertência e sempre mantermos nossa fé na palavra de Deus, jamais nas circunstâncias. Essa é a promessa de Abacuque, que independente das circunstâncias, nós possamos nos manter firmes na fé no Senhor. E não esqueça, a minha fé não pode substituir a sua. Você tem que ter fé em meio às circunstâncias, em meio às adversidades. É nas adversidades que você vai provar que você tem fé para dizer: ainda que a figueira não floresça, todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que eu não tenha o que comer, todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que eu não tenha saúde, todavia me alegrarei no Senhor. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham na igreja de vocês uma excelente aula. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Eu espero vocês amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai. Que Deus abençoe, uma excelente semana em nome de Jesus.